Otanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Notícias da meia-noite com a Diana Rosa. E Diana, Donald Trump admite que as negociações com o Irão estão no limite. O presidente norte-americano garante que os Estados Unidos estão prontos para retomar os ataques. No entanto, mantém-se otimista relativamente a um acordo. Está mesmo no limite, acreditem. Se não obtivermos as respostas certas, tudo se passará muito depressa. Estamos prontos a avançar. Temos de conseguir as respostas certas. Teriam de ser respostas 100% corretas. E se o fizermos, poupamos muito tempo, energia e, sobretudo, vidas. Mais importante ainda, estamos a lidar com algumas pessoas. E, na verdade, devo dizer-vos, estamos a lidar com pessoas muito boas. Estamos a lidar com pessoas que são, penso eu, muito mais razoáveis do que aquelas que já não estão connosco. E estamos bastante impressionados com isso. Esperamos, por isso, que se chegue a um acordo que seja ótimo para todos. Já o Irão está a examinar a proposta de paz dos Estados Unidos, é o que garante o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, citado pela CBS. E Gouveia Melo diz que a Europa vai ter de intervir no Estreito de Hormuz para evitar um cenário pior. Numa entrevista esta noite à CNN Portugal, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada considera que não se pode abrir o precedente de deixar um país dominar o Estreito. Não havendo uma solução negocial, o mundo ocidental vai ter que forçar a abertura daquele Estreito. De facto, nós vamos ser obrigados, por mais que a gente não queira. Nós vamos ser arrastados. Se este conflito se prolonga e se cria aquela situação, o mundo ocidental, a Europa, vai ser arrastada pelos Estados Unidos. E não é por causa do Sr. Trump. É para evitar um futuro pior do que nós agora podemos imaginar nesta fase ainda. Gouveia Melo acusa ainda os Estados Unidos de terem calculado mal os efeitos da guerra no Irão e de terem aberto uma caixa de Pandora que levou o regime de Teherão a querer controlar o Estreito de Hormuz. Seguimos com os desenvolvimentos sobre o caso dos ativistas maltratados às mãos de Israel. Luís Montenegro defende uma suspensão parcial do acordo com Israel. Uma decisão a tomar no âmbito da União Europeia, depois de Ben-Gvir, ministro israelita da Segurança Nacional, ter colocado um vídeo com os ativistas a serem maltratados por Israel. O primeiro-ministro português fala numa situação insustentável. A situação é uma situação absolutamente inaceitável relativamente às discussões que temos no âmbito da União Europeia. Portugal já tem manifestado a sua disponibilidade para uma suspensão parcial do acordo com Israel e veremos nos próximos encontros se há alguma evolução nesse domínio. Declarações de Luís Montenegro captadas em Andorra pela RTP. Antes também Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, classifica como intolerável e humilhante o comportamento do ministro israelita Ben-Gvir, além de ser uma violação da dignidade humana. E o secretário de Estado das Comunidades garante que o governo português está a fazer o possível para trazer os cidadãos portugueses de volta a casa. Emílio Sousa explica os próximos passos. Estamos a tentar, mas neste momento só é permitido falar com eles os advogados da própria flotilha, logo que seja possível, e nós estamos perfeitamente a acompanhar isso, iremos falar com eles e tentar trazê-los para Portugal. Emílio Sousa, secretário de Estado das Comunidades, num registro da RTP. E Pedro Sánchez pede que Bruxelas proíba a entrada de Ben-Gvir na União Europeia. É um dos líderes da União Europeia a criticar de forma firme a ação israelita no tratamento destes ativistas da flotilha humanitária. O primeiro-ministro espanhol afirma que não devem ser tolerados maus tratos aos cidadãos. Já o ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros exige um pedido de desculpas público por parte de Israel. Insisto, ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel. He convocado urgentemente al Ministerio de Asuntos Exteriores a la encargada de negocios de Israel para trasladarle todo nuestro rechazo, toda nuestra repulsa y toda nuestra repugnancia por ese trato
absolutamente abominable e inaceptable. José Manuel Álvarez, ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, num vídeo publicado na rede social X. E Ben-Gvir já foi alvo de críticas de vários países da Europa e fora da Europa. Depois do Canadá, Países Baixos, França e Itália, também a Alemanha repudia o vídeo publicado, fala num tratamento totalmente inaceitável e incompatível com os valores básicos dos países europeus. Os embaixadores israelitas estão a ser chamados para prestar explicações. Ben-Gvir levou também uma reprimenda de Benjamin Netanyahu, que assegura que a forma de atuação do Ministro da Segurança Nacional israelita foge aos valores e normas do país, ainda que defenda a detenção dos ativistas. Mudamos de tema. Roberto Martínez rejeita que o futuro enquanto selecionador nacional esteja dependente da prestação da equipa portuguesa no Mundial de Futebol. O técnico das Esquinas considera que agora não é tempo de falar em continuidade. Diz o selecionador que o foco deve estar na competição. O contrato do selecionador, depois do Mundial, a decisão será o que seja melhor para a seleção. É aqui. Eu, se estivesse preocupado com a minha posição, não era o selecionador certo. Falar do selecionador não é o importante é que a equipa ganhe, que a equipa jogue bem e que os números sejam bons, e é isso que é o meu foco. Nesta entrevista à RTP, Roberto Martínez foi ainda questionado sobre a presença de Samu na convocatória. O técnico entende que o médio tem garra, energia e encaixa bem na equipa das Esquinas. Vamos ouvir Roberto Martínez. O Samu Costa merece estar nesta convocatória porque tivemos a oportunidade em março de ir a México, de estar nos Estados Unidos, em um estádio fechado. O que é que aprecia? Ele tem uma garra, uma energia, tem uma motivação. Estar na seleção é contagioso. É um médio que tem muita capacidade, muito espaço, mas tem um aspecto defensivo que é muito importante para nós e dá um equilíbrio dentro dos médios que nós temos. Então é um jogador que encaixa muito bem no seu momento da sua carreira, no seu momento dentro da seleção e com os outros jogadores nessa posição. O selecionador nacional Roberto Martínez, em entrevista à RTP, a primeira desde a divulgação da convocatória para o Mundial 2026. E na fase de play-off da Primeira Liga, Torriense e Casa Pia empataram a 0 e adiaram para a próxima semana a decisão sobre quem passa para a Primeira Divisão. Numa partida que se realizou na antecâmara da final da Taça de Portugal, frente ao Sporting, a formação de Torres Vedras encheu o estádio, mas não conseguiu adiantar-se no marcador. No rescaldo, o técnico torriense, Luís Tralhão, pede ajuda de todos os adeptos para o segundo jogo e reitera que o Torriense tem o mesmo nível das equipas da Primeira Liga. Hoje sentimos alguma dificuldade no início do jogo. Tivemos ali uma nuancezinha tática que nos estava a criar alguma dúvida. E quando retificámos, acho que fomos mais iguais a nós próprios. Portanto, somos uma equipa que defende bem, mas também valoriza o momento com a bola. Acho que é patente para todos. Deixo para quem gosta de fazer estas análises, mas não demonstramos hoje assim uma diferença tão grande para as equipas da Primeira Liga, no meu entender. Já o treinador do Casa Pia refere que foi positivo adiar as decisões da eliminatória para a segunda mão. Refere que a motivação dos jogadores vai ser a chave do próximo encontro. Fizemos um percurso em que passámos, portanto, uma equipa que demonstrou uma resiliência, um crescimento enorme, uma equipa que foi se unindo, foi crescendo e agora temos mais 90 minutos. São os últimos minutos que esta equipa, estes jogadores vão jogá-los juntos, não é? Porque depois, como no futebol normal, para a próxima época, há jogadores que saem, há jogadores que vão entrar, então, portanto, é eles desfrutarem estes 90 minutos, demonstrarem aquilo que foi ao longo desta época, aproveitar estes 90 minutos e além de desfrutarem, olharem uns para os outros, conquistarem aquilo que nós pretendemos, que é a vitória e a permanência. O jogo ficou também marcado pela expulsão do médio do Casa Pia, David Rosas. Já na segunda parte, a partida derradeira para apurar a última equipa a participar na Primeira Liga realiza-se na próxima quinta-feira. Diana, vamos ainda a outros temas em destaque. Mais longe do Benfica, Ruben Amorim não teve qualquer reunião com clubes nacionais. É o que assegura em comunicado à agência de comunicação que representa o treinador. Pode ler-se ainda que Amorim tomou há muito tempo a decisão de prosseguir a carreira no estrangeiro. Tudo o que se diga para além disto, garante a agência, é pura especulação.
O Aston Villa é o vencedor da Liga Europa. Numa final realizada em Istambul, os britânicos bateram a equipa alemã do Friburgo por 3-0. O treinador do Aston Villa conquista a 5ª Liga Europa da carreira, um resultado que pode beneficiar o Sporting na próxima temporada. Se o Aston Villa terminar em 4º lugar na Liga Inglesa, os Leões de Rui Borges garantem qualificação direta para a Liga dos Campeões no próximo ano. Futebol a fechar este Jornal da Meia-Noite. Teve edição de Diana Rosa. Diana, bom descanso. Até amanhã. Até amanhã.